Não. O Superman do Henry Cavill definitivamente não é injustiçado. Talvez ele não mereça o tamanho do ódio que ele recebe, mas de qualquer forma ele merece algum tipo de ódio. E antes de eu te explicar o porquê, eu só quero deixar bem claro que você pode gostar de seu Superman à vontade. Pode até achar isso o melhor Superman, já que às vezes a gente quer ver algo diferente do que aquele clássico Superman bondoso. Mas eu vou te explicar do porquê eu não gosto desse Superman. E eu só quero que você também respeite a minha opinião como eu respeito a sua. Por favor, não me xingue, é apenas a minha opinião. Enfim, antes de eu começar, eu só quero deixar claro para vocês que eu não vou criticar esse Superman como todo mundo faz, já que os únicos defeitos desse Superman são os defeitos que todo mundo sabe. Ele é mal atuado, mal escrito nas seus quadrinhos e tudo mais. Então, eu vou apenas debater alguns argumentos que os fãs desse Superman usam para defender ele. Enfim, já que estamos avisados, vamos começar. Todo mundo reclama do fato do Superman do Reinteiro destruir a cidade no final do filme, mas ninguém reclama do fato dos Vingadores também destruírem a cidade no final de todos os filmes deles. Então, meu caro amigo, a questão disso acontecer é justamente essa. Os Vingadores destroem a cidade no final de todos os filmes deles. Isso porque são os Vingadores. E os Vingadores são bem diferentes do Superman. O Superman é um cara que se preocupa mais em salvar as pessoas do que deter o inimigo. Pelo menos em sua versão mais clássica e original. Isso porque ele é um ser altamente bondoso e generoso. Já os Vingadores, por mais que sejam super-heróis, ainda assim não são aqueles seres que você deve confiar plenamente. Os Vingadores nem família são apenas um grupo de colegas de trabalho, bem diferente de outras equipes como os X-Men. E é por isso que tá tudo bem os Vingadores destruírem a cidade, porque eles não são seres 100% bondosos. Vários deles até matam, o que na versão original do Superman não acontece. Todo mundo reclama do fato desse Superman não ser humano, dele não ter sentimentos, mas ele tem sim. É mostrado que ele fica com raiva, que ele fica com dúvidas e que ele fica triste. Ele tem sim sentimentos e é sim humano. O que acontece é que esse seu argumento não faz o menor sentido, e isso vem por 3 motivos. Primeiro, os sentimentos que esse Superman sente são muito poucos. Para o Superman ser muito humano mesmo, ele precisava sentir muitos sentimentos. Não todos os sentimentos humanos, porque até o Superman mais humano possível não sente todos os sentimentos. Tipo, ele não fica ansioso, tá ligado? Ele não fica com nojo, etc. Mas esse Superman sente muito poucos sentimentos, que não são todos e nem muitos. Segundo, por mais que ele sinta alguns sentimentos, eles não são tão bem ilustrados assim. A gente não consegue ver perfeitamente ele sentindo essas coisas. E isso vem pelo terceiro motivo. Os sentimentos que ele mais sente são muito mortos. Isso porque ele não sente aqueles clássicos sentimentos, tipo alegria, raiva, tristeza, medo e tudo mais. O sentimento que ele mais sente é literalmente a personalidade dele, que é o fato dele ser depressivo. Esse Superman fica com essa cara de depressivo e agindo como depressivo e sentindo depressividade o tempo inteiro. Ele tá sempre sendo depressivo. E ser depressivo não é um sentimento tão humano quanto outros sentimentos, como por exemplo alegria, tristeza, raiva e tudo mais. Mas esses 3 sentimentos especificamente, ele até sente. O problema é que não é toda hora. Tipo, a alegria, ver o Superman do Henry Cavill sorrir, aconteceu apenas uma vez, em uma cena, em 10 anos de DCU. Então eu não preciso falar mais de nada, né? E depois nós temos outros sentimentos, como tristeza. Esse sentimento ele sentiu muito pouco,
por exemplo, na morte do pai dele, tá ligado? A gente até consegue ver ele sentindo tristeza, chorando, lá naquela cena do Darkseid, que eu nem lembro de que é, mas é muito pouco. O segundo sentimento que ele mais sente, além de ser depressivo, é a raiva. Mas, pô, gente, é a raiva. Ele age feito psicopata, tá ligado? Todo Superman, quando tá com raiva, é tipo um psicopata. Porque ele fica com aqueles olhos laser prestes a matar alguém, tá ligado? Então, não, cara. Não é esses sentimentos que comprovam que ele é humano. Todo mundo reclama do fato desse Superman não ser um herói de verdade, desse Superman não ligar pra humanidade, mas ele liga sim, ele é bondoso sim, porque no filme do Homem de Aço ele quase morre tentando se sacrificar para salvar a humanidade, enfrentando aquela máquina que tem a forma do Zod. Eu acredito que ele poderia morrer, mas ele tenta mesmo assim. No Batman vs Superman, o Lex Luthor quase mata a mulher dele, sequestra a mãe dele, mas ele não mata ele. Faz ele enfrentar o Batman e o Superman não mata o Batman mesmo podendo. Ele até se sacrifica contra o Apocalipse. E detalhe, esse Superman estava sendo odiado o filme inteiro e mesmo assim se sacrifica para salvar a humanidade. Então, meu amigo, lá no fundo, esse seu argumento até que faz sentido. Porque, de certo modo, esse Superman até que liga pra humanidade. Ele salva a humanidade lá no Batman vs Superman, né, contra o Apocalipse e tudo mais, mesmo a humanidade odiando ele. Mas isso é você procurar caroço em hambúrguer. Porque meio que não, tá ligado? Por mais que ele até possa ligar um pouco pra humanidade, ainda assim ele não é um herói de verdade. Pra começar, que ele mata. Antes, quando ele matou pela primeira vez lá no Homem de Aço, até tinha um resquício de humanidade. Isso porque ele não gostou nem um pouco de ter matado. Ele sofreu e gritou, porque ele matou um ser vivo. Mesmo ele podendo ter feito outras 847 quadrilhões de outras coisas para salvar aquela família naquele momento, sem matar o Zod, ainda assim ele matou, né? Porque talvez ele estava desesperado, né? Não sabia o que fazer. Mas isso já muda completamente nos outros filmes. Logo em Batman vs Superman, ele já mata todo mundo, tá ligado? Explode aquelas naves lá, mata aquele cara atravessando ali na parede e tudo mais. Sem contar que ele também tenta matar a Liga da Justiça quando ele acorda, tá ligado? Quando ele é ressuscitado pela Liga da Justiça. Ele inclusive se encontra com Batman e já falamos disso, porque eu quero falar disso a sós. Outra coisa também que eu quero dizer é sobre a bondade. Esse Superman pode até salvar a humanidade, mesmo que ela atacando o hate nele, mas isso é diferente de bondoso. Existem algumas pessoas que acham que ser herói, ser bonzinho, ser bondoso, tá ligado? Ser essas coisas é tudo a mesma coisa, mas não é, tem diferença. Ser bondoso é que nem o Superman é nas HQs, tá ligado? Que nem o Superman do Christopher Reeve. Aquele cara amigável, aquele cara tranquilo, tá ligado? Aquele cara que trata todo mundo muito bem, que é educado, que não fala palavrão e tudo mais. Tudo isso não é o Superman do Henry Cavill. Ele não é esse cara que é um amor em pessoa, tratando todo mundo muito bem e tudo mais. E antes de você falar daquela cena em Liga da Justiça de 2017, aquele filme de Liga da Justiça foi completamente descanonizado, já que a gente teve a outra versão do Zack Snyder e que meio que virou a versão do universo, tá ligado? Até porque era a versão do diretor. Então nem fala daquela cena do Superman de 2017, quando ele conversando com aqueles caras que estavam gravando, era criança, nem lembro. O que importa é que foi descanonizado e que nunca aconteceu, tá ligado? Nunca existiu. E eu poderia refutar outros exemplos, como por exemplo, esse Superman falando que ninguém permanece bom nesse mundo. O Superman, ele representa a esperança, e esse Superman falando isso não representa. Mas eu não vou ficar o dia todo só falando disso.
E eu acho que tá na hora de terminar o vídeo, né? Eu acho que eu posso ficar por aqui. E tipo, eu não refutei outros argumentos, como por exemplo o fato desse Superman não ser fiel às HQs. Isso porque os fãs desse Superman até falam que ele é fiel a versões específicas do Superman nas HQs, tipo a HQ Homem de Aço e os 952. Mas assim, esse Superman não é 100% fiel a essas versões. Mas mesmo assim, eu não importo dele ser fiel a versões específicas do Superman nas HQs, até porque esse Superman foi muito inspirado em Justice. E querendo ou não, Injustice é do HQs. Então eu não me importo com isso. Mas lendo essas versões para fazer esse vídeo, ele não é 100% fiel, vamos ser sinceros. Mas enfim, galera, essa é apenas a minha opinião. E como eu falei, você pode gostar desse Superman à vontade. Mas sendo sincero com vocês, eu não vejo outro motivo para as pessoas que gostam de Superman gostarem de Superman além dele ser diferente. Porque ele, só como um personagem, já é muito ruim. Ele é mal atuado, mal escrito, mal dirigido, mal tudo. Mas agora, fielmente, mesmo que ele seja fiel a versões específicas do Superman das HQs, ainda assim não é 100% fiel. Então, tipo, pra mim, o único motivo das pessoas gostarem desse Superman é porque ele é diferente, tá ligado? Ele não é só um Superman bondoso, ele é um Superman mais diferente. Então, tipo, nem tenta defender esse Superman falando que ele é fiel a versões específicas do Superman das HQs, e que ele é sim humano, e que ele é sim um herói, e não sei o que. Isso porque você só gosta desse Superman porque ele é diferente, e não porque ele é bom. Aceita que dói menos. E aí, curtiu o vídeo? Se você gostou, eu peço pra você deixar o like e se inscrever no canal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu vou ficando nessa. Eu sou o Ben Zero, você tá no Rebaixamento Geek e valeu!